Conversa com meu povo. Conviver com as diferenças. A Igreja de Belém toma a peito o dever da evangelização em todos os ambientes, nas cidades, em suas áreas paroquiais, áreas missionárias e também periferias existenciais. Não pode haver verdadeira evangelização sem o anúncio explícito de Jesus como Senhor e sem existir uma primazia do anúncio de Jesus Cristo em qualquer trabalho de evangelização. O trabalho do anúncio do Evangelho é dever de todo batizado, e não só da hierarquia da Igreja, pois configurado a Cristo pelo batismo, assume a missão evangelizadora, tornando-se esta mesma Igreja uma casa de portas abertas, como povo de Deus peregrino e missionário, que anuncia Jesus Cristo, sua salvação e a instauração do seu reino. Sendo assim, cada batizado deve participar na evangelização e esteja disponível para a missão através do seu testemunho de vida. E que este testemunho de vida com o sabor do Evangelho. São Paulo VI reafirma a identidade da Igreja que existe para evangelizar. Sim, a pregação, a proclamação verbal de uma mensagem permanece sempre como algo indispensável. A palavra é sempre atual, sobretudo quando portadora da força divina. É por este motivo que permanece também com atualidade o axioma de São Paulo: a fé vem da pregação. É a palavra ouvida que leva a acreditar. Este é um dos grandes desafios para a evangelização em nosso tempo. A busca de objetivos comuns, a superação da desconfiança, dos julgamentos entre pessoas, grupos, em vista do valor do reino de Deus. A unidade pastoral poderá ser alcançada na medida em que aprendermos a conviver com as diferenças. Valha a proposta de Santo Agostinho: no essencial, a unidade, na dúvida, a liberdade, em tudo, a caridade. Um dos passos a serem dados para alcançar um objetivo tão alto quanto importante é o exercício contínuo do perdão e da misericórdia. E começamos com a aceitação das diferenças entre gerações, temperamentos, estados de vida, condições de vida e trabalho. Um olhar caridoso e positivo nos conduzirá a entendê-las como dons a serem reciprocamente compartilhados, e não como competição, inveja ou ciúme. Ter ângulos diferentes na percepção das coisas é nosso direito e até dever, para fazermos frutificar tudo o que recebemos do Senhor. Entretanto, quando uma ideia ou proposta apresentada chega com argumentos de autoridade ou pior, autoritarismo, fecha-se o coração de todas as pessoas envolvidas. O que o Papa chama de exercício sinodal dá muito trabalho, exige esvaziamento de corações, disposição para oferecer o próprio ponto de vista, com a prontidão para perdê-lo. É de Santa Catarina a indicação de que é melhor o menos perfeito em unidade do que o eventualmente mais perfeito sozinho. Pior ainda se for imposto, como se uma pessoa sozinha fosse proprietária do discernimento. Quando estamos insistindo na criação dos diversos conselhos nas paróquias, sabemos que o percurso é muito exigente, mas essencial para a comunhão necessária, a fim de colocarmos em prática a palavra do Senhor na oração sacerdotal. Que todos sejam um como tu, Pai, estás em mim e eu em ti. Que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste.
Ao identificar as diferenças, virá logo à tona o mistério da iniquidade, que nos ronda a todos, sem exceção. Todas as pessoas são convidadas à penitência e à conversão, com revisão sincera e corajosa de sua vida e atitudes. Quando Pedro fez a pergunta a Jesus sobre a tabela do perdão, a resposta faz pensar num perdão incontável, sempre, 70 vezes, 7 vezes. Será bom perceber que nem sempre podemos exigir de pessoas que não compartilham a fé cristã, e não é difícil encontrá-las em nossos dias, mesmo em terras como a nossa, de séculos de evangelização, o perdão pedido pelo Evangelho. Nós cristãos é que devemos praticar este nível de perdão, para um verdadeiro saneamento das relações dentro das comunidades cristãs de qualquer dimensão. Haveremos de demonstrar com a vida que o perdão e a reconciliação, também humanamente e politicamente falando, constituem-se como o caminho mais eficaz para pôr um fim a tantos conflitos, com maior eficácia do que a vingança e a represália, para quebrar a corrente de ódio e de violência, ao invés de oferecer mais um elo nessa terrível onda existente na sociedade. O rei a que se refere o Evangelho é a figura do Pai que perdoa sempre, mas pede de todos nós a disposição para a misericórdia e o perdão, dirigida a todos aqueles que, nossos irmãos, na categoria de servos reciprocamente, queremos assumir os valores do Evangelho. Não é necessário medir o tamanho do perdão de Deus, pois é infinito, mas rever o quanto compreendemos, perdoamos e estendemos as mãos para reerguer os que caíram, mesmo que os ensinamentos ou que os consideremos diferentes, frágeis demais ou até pecadores inveterados. Ao aproximar-se o Círio de Nazaré, ocasião privilegiada de encontro entre as pessoas, quando o manto de Nossa Senhora se abre para acolher a todos, ao conduzir como sinal de esperança todos os homens e mulheres a Jesus, foi-me feita uma pergunta sobre o nosso ambiente tão mariano e ao mesmo tempo tão carregado pela violência urbana. Mesmo sem sabermos a resposta completa, pois a resposta é falar do mistério da iniquidade a que nos referimos, é tempo oportuno para um desarmamento dos ânimos, superação da desconfiança, tempo para acreditar nos gestos tão simples como os que, machucados pelas feridas físicas e morais ou pela miséria humana, ou quem sabe carregando um pesado fardo de suas crises e problemas pessoais que não conhecemos, querem agarrar-se à corda da misericórdia e do acolhimento que a Igreja quer oferecer-lhes, no abraço dado em nome do Senhor, e com os braços e o colo da Mãe da Misericórdia, mensageira do amor de Cristo. Recordemos palavras da Escritura que já nos ajudaram a ressignificar a bela tradição da corda do Círio de Nazaré. Eu os envolvi com laços de amizade, eu os amarrei com cordas de amor. Fazia com eles como quem pega uma criança ao colo e a traça até junto ao rosto. Para dar-lhes de comer, eu me abaixava até eles. Caríssimo irmão, caríssima irmã, permaneça conosco, daqui a pouco estamos de volta. Conversa com o meu povo. As perguntas que as pessoas nos enviaram. A primeira é de Maria de Leusa Aguiar, de Belém. Dom Alberto, por que ainda em algumas celebrações eucarísticas existem cânticos em latim e ao mesmo tempo cânticos com missas com músicas populares? O que deve conter a missa? Veja só, Edileuza, é possível ter cânticos em latim,
é possível ter cânticos em português, a maior parte é sempre em português, mas existe uma riqueza muito grande. Por exemplo, a nossa Escola Cantorum da Catedral, ela procura preservar muitas obras de arte. Música é arte, então muitas obras de arte, muitas composições que historicamente marcaram o tempo para a igreja e também para a nossa Arquidiocese de Belém. Por isso que eles alternam e muitas vezes cantam também cânticos em latim, o que não é proibido, mas perceba que a maior parte dos cantos é sempre de cantos que nós todos possamos participar. Pergunta de Pedro Tocantins Cardoso, de Belém. A Igreja de Belém está em intensa atividade com a abertura de novas áreas de missão. Quantas já existem? Como manter uma área como esta? Para manter, primeiro precisa sonhar, não é? Eu posso dizer-lhe que até hoje nossas áreas missionárias, como esta que recentemente eu instalei lá no município de Santa Bárbara, né? E foi uma experiência fabulosa. No dia 9, nós fizemos essa implantação da área missionária, uma quadra esportiva cheíssima de gente, né? Parabéns à paróquia de Santa Bárbara, parabéns a todos que ajudaram. Então nós estamos ampliando a ação da igreja. A primeira coisa é sonhar, a segunda é criar ambiente de partilha, porque as áreas missionárias se implantam e crescem quando nós todos estamos dispostos a participar. A igreja é povo, e um povo reunido, quando nós damos o pouco de cada um de nós, nós mantemos essas áreas missionárias e as nossas paróquias. O dinheiro está aí, está no nosso bolso, no seu bolso, no meu bolso, para que a gente consiga manter essas áreas de missão. Pergunta de Suzana Vasti Alves, Belém. Dom Alberto, o que falta para termos um museu, um centro de documentação para a visitação pública e pesquisa sobre a história da igreja em Belém, na Amazônia? Falta condições para a gente ter isso. A sua ideia é muito boa, mas nós não temos os meios para investir, para fazer um museu desta qualidade a que você se refere. Nós temos um museu de arte sacra, temos a documentação que está arquivada na Cúria, quando é necessário para alguma pesquisa, as pessoas podem acessar, mas não temos ainda um planejamento de um museu ou centro de documentação para a visitação pública. A sua ideia pode ser boa e que a providência nos dê condições para fazer isso no futuro. Agora não é possível. Maria de Nazaré, de Belém. Alberto, observo em algumas celebrações pessoas usando o véu. O que o Senhor orienta? Liberdade das pessoas. A igreja não determina o uso do véu em nenhuma ocasião. É bom lembrar disso aqui, né? Nós não temos nenhuma obrigação de usar o véu. Quando as pessoas usam, é por escolha pessoal, porque acham que ajuda na piedade, no recolhimento. Então, algumas mulheres usam o véu para a missa toda ou às vezes na hora da comunhão. Isso é escolha da pessoa, não é proibido, mas também eu não vou fazer nenhuma recomendação que as pessoas usem, porque não é mais a prática da igreja. Foi num tempo antigo essa prática para muitas pessoas. Josefa Silva. Por que muitos grupos de leigos assumem atividade dentro da igreja, tornam-se donos, até mesmo da paróquia, muitas vezes impedindo o aparecimento de novos leigos? Qual a sua orientação para esses fatos que são muitos na igreja? Bom, a minha orientação é sempre a mesma. Se você abrir o plano de pastoral da nossa Arquidiocese de Belém, que foi fruto de um sínodo, lá está escrito que um dos programas a serem levados adiante em nossas paróquias é que as pessoas que estão há muito tempo à frente de pastorais, de movimentos e de grupos, cedam lugar para outras pessoas ficarem na liderança. Quando não se faz isso, significa apego, significa descontrole,
significa falta de organização na paróquia, na pastoral, no movimento, mas não é a orientação da Arquidiocese. A sua pergunta corresponde exatamente à orientação da Arquidiocese, que não haja esse acúmulo, que as pessoas não fiquem 20, 30 anos à frente de pastorais, de movimentos ou grupos. Olha, a coisa não foi fácil em algumas situações que eu tive que trabalhar com calma, com caridade, mas ao mesmo tempo com firmeza. Caríssimo irmão, caríssima irmã, neste domingo, dia 17, temos a festa da juventude na Fazenda da Esperança. Graças a Deus, quantas paróquias e quantos grupos estão se organizando para estarem na Fazenda da Esperança neste domingo, de 8 até às 17 horas, e todos são convidados. Como se faz? A pessoa adquire a camisa da festa, e a camisa dá direito à participação e também dá direito ao almoço que será servido. Irmãos e irmãs, desça sobre todos a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e permaneça para sempre. Amém.